Número 15. Um país unicamente moldado como a letra S, estendendo-se graciosamente ao longo da borda oriental do Sudeste Asiático continental. O Vietnã aparece no mapa como uma longa e estreita fita, curvando-se e dobrando-se em uma forma que se assemelha de maneira impressionante à letra S. Mas essa geografia em comum é muito mais do que apenas uma curiosidade visual. Ela define o clima do país, a cultura, o estilo de vida e até mesmo a forma como as pessoas vivem suas vidas diárias. Das montanhas enevoadas no norte, próximas a Hanoi, até as vias navegáveis tropicais do delta do Mekong no sul, o Vietnã se estende por mais de 1.600 quilômetros de comprimento, mas em alguns lugares se estreita para apenas 50 quilômetros de largura. Essa variação extrema cria um contraste fascinante, onde uma parte do país pode estar enfrentando invernos frios e nebulosos, enquanto a outra está sob um sol quente e úmido. Essa geografia em forma de S significa que o Vietnã não tem apenas um clima, tem muitos. No norte, as estações podem parecer surpreendentemente semelhantes às de partes do leste asiático, com invernos frios e verões quentes. Enquanto isso, o Vietnã Central é frequentemente atingido por tufões vindos do Mar do Sul da China, trazendo chuvas intensas e inundações. Ao sul, perto da cidade de Ho Chi Minh, a vida segue o ritmo de um clima tropical, com apenas estações chuvosas e secas moldando as rotinas diárias. Mas essa forma única não afeta apenas o clima, ela também influencia como as pessoas se conectam. Viajar do norte ao sul não é uma jornada simples. As estradas serpenteiam ao longo das costas, as ferrovias atravessam montanhas e longas distâncias separam as principais regiões. Apesar disso, uma forte identidade nacional mantém o país unido, com tradições e cultura fluindo perfeitamente por sua terra alongada. A forma do Vietnã também lhe concede uma costa incrivelmente longa, com mais de 3.000 quilômetros. Ao longo dessa extensão, você encontrará de tudo, desde vilarejos de pescadores movimentados até cidades costeiras em rápido crescimento e praias cênicas que atraem viajantes do mundo todo. Lugares como a Baía de Along exibem imponentes penhascos de calcário emergindo de águas esmeralda, enquanto regiões costeiras centrais revelam tanto beleza quanto desafios, incluindo poluição e resíduos visíveis em algumas áreas, um problema que continua a gerar preocupação tanto local quanto globalmente. Em muitas partes do país, especialmente perto de zonas urbanas densamente povoadas, a gestão de resíduos luta para acompanhar o rápido desenvolvimento. Rios, praias e até paisagens rurais podem, às vezes, ser afetados, criando um contraste marcante entre a beleza natural do Vietnã e as pressões ambientais que enfrenta. Ainda assim, ao mesmo tempo, os esforços estão crescendo. Movimentos comunitários de limpeza, iniciativas governamentais, uma conscientização crescente entre as gerações mais jovens estão lentamente começando a transformar essa realidade. A terra em forma de S do Vietnã é mais do que apenas geografia. É uma história de contraste. Um país onde montanhas encontram oceanos, onde climas colidem e onde beleza e desafios coexistem lado a lado. E à medida que você viaja de uma curva do S para outra, você não apenas atravessa distâncias, você experimenta mundos completamente diferentes dentro de uma única nação. Número 10. A beleza das mulheres vietnamitas. Quando as pessoas pensam no Vietnã, suas mentes frequentemente vão para cidades lotadas, ruas cheias de motocicletas e os efeitos persistentes da rápida urbanização. Mas além do caos e das manchetes, existe um lado mais suave e cativante do país. Um lado que define silenciosamente sua identidade cultural. E no coração disso está a beleza temporal das mulheres vietnamitas. Em cidades como Hanoi, cidade de Ho Chi Minh, assim como no Campo Tranquilo, as mulheres vietnamitas são conhecidas por sua aparência graciosa, comportamento gentil e tradições profundamente enraizadas. Sua beleza não se trata apenas de características físicas. É uma mistura de elegância, resiliência e orgulho cultural moldada por séculos de história. Um dos símbolos mais icônicos dessa beleza é o traje tradicional vietnamita conhecido como Ao Dai. Fluido e ajustado ao mesmo tempo, o Ao Dai destaca a elegância natural, enquanto mantém a modéstia. Seja usado por estudantes pedalando por ruas estreitas ou por profissionais caminhando por modernos edifícios de escritórios, ele representa uma mistura perfeita entre tradição e vida moderna. As mulheres vietnamitas são frequentemente admiradas por sua pele suave, traços faciais delicados, figuras esguias. Mas o que realmente as diferencia é sua simplicidade natural.
Diferente dos padrões de beleza altamente glamorizados vistos em muitas partes do mundo, a beleza no Vietnã tende a ser mais minimalista e natural. Maquiagem leve, penteados suaves e um foco no cuidado com a pele refletem uma preferência cultural pela autenticidade em vez do aprimoramento artificial. No entanto, a beleza aqui não é apenas visual, ela está profundamente conectada ao caráter. A cultura vietnamita valoriza muito qualidades como bondade, humildade e dedicação à família. Muitas mulheres crescem equilibrando educação, trabalho e responsabilidades familiares com uma força notável. Em áreas rurais, é comum ver mulheres trabalhando nos campos de arroz sob o sol, seus chapéus cunicos e conicos conhecidos como non lá protegendo-as enquanto realizam tarefas fisicamente exigentes. Apesar das dificuldades, há uma dignidade silenciosa e uma resiliência em sua presença. Ao mesmo tempo, as mulheres vietnamitas modernas estão se redefinindo em uma sociedade em rápida mudança. Nos centros urbanos movimentados, elas são empreendedoras, estudantes, artistas e líderes, abraçando tendências globais enquanto permanecem conectadas às suas raízes. Esse contraste entre tradição e ambição moderna cria uma dinâmica única e fascinante. Mas, como muitos aspectos do Vietnã, essa beleza existe ao lado de desafios. O crescimento urbano acelerado, a poluição e preocupações ambientais como um problema visível de resíduos em certas áreas, às vezes entram em conflito com a beleza natural e humana do país. Ainda assim, mesmo em ambientes imperfeitos, a elegância e a força das mulheres vietnamitas continuam a se destacar, quase como se elevassem acima das imperfeições ao seu redor. No final, a beleza das mulheres vietnamitas não é algo que pode ser capturado em uma única imagem ou definido por um padrão simples. É algo que você percebe lentamente na maneira como elas se comportam, em sua confiança silenciosa e no equilíbrio que mantém entre tradição e mudança. É uma beleza moldada não apenas pela aparência, mas pela história, cultura e pelas realidades do dia a dia em uma das nações mais fascinantes do Sudeste Asiático. Número 5. Custo de vida no Vietnã. À primeira vista, o Vietnã pode parecer um paraíso para viajantes econômicos, mas a realidade é muito mais complexa, surpreendente, às vezes, até chocante. Comparado a muitos países ao redor do mundo, o custo de vida no Vietnã é inegavelmente baixo. Em cidades movimentadas como a cidade de Ho Chi Minh e Hanoi, você pode encontrar refeições de comida de rua por apenas $1 a $2. Uma tigela fumegante de pho, cheia de ervas, carne e caldo rico, não é apenas acessível, é um alimento básico diário para milhões. Os moradores locais frequentemente comem fora em vez de cozinhar em casa porque é mais barato, mais rápido e profundamente enraizado na cultura. Mas não se deixe enganar por esses preços baixos, porque a história muda dependendo de como você vive. Para os locais, até mesmo esses custos aparentemente baixos podem ser um desafio. O salário mensal médio no Vietnã ainda é relativamente modesto, especialmente em áreas rurais. Embora o aluguel em cidades menores possa ser incrivelmente barato, a vida nas grandes cidades está se tornando cada vez mais cara. Um pequeno apartamento no centro da cidade de Ho Chi Minh pode custar várias centenas de dólares por mês, muito além do que muitos trabalhadores podem pagar confortavelmente. E então, ao lado oculto da economia, a rápida urbanização do Vietnã criou uma crescente desigualdade entre ricos e pobres. Em distritos modernos, você verá apartamentos de luxo, cafés sofisticados e marcas internacionais. Mas apenas algumas ruas adiante, famílias podem viver em moradias apertadas com acesso limitado a instalações básicas. O contraste é forte e impossível de ignorar. O transporte, no entanto, continua sendo um dos aspectos mais baratos da vida diária. Motocicletas dominam as ruas, e possuir uma é muito mais acessível do que manter um carro. Em cidades como Hanoi, o fluxo interminável de motocicletas não é apenas trânsito, é um modo de vida. Os custos de combustível são relativamente baixos e aplicativos de transporte tornam a locomoção ainda mais fácil para moradores e visitantes. Serviços públicos e utilidades também são baratos em comparação com países ocidentais. Eletricidade, água e internet são geralmente acessíveis, embora os custos possam subir rapidamente durante as estações quentes, quando o ar-condicionado se torna essencial. E em um país tropical como o Vietnã, isso é quase inevitável. Mas talvez o aspecto mais surpreendente do custo de vida no Vietnã seja o quão flexível ele é.
Você pode viver de forma muito econômica, adotando um estilo de vida simples e local, comendo comida de rua, alugando moradias modestas, se locomovendo de motocicleta. Ou pode gastar significativamente mais, desfrutando de apartamentos de luxo, produtos importados, um estilo de vida mais ocidentalizado. O Vietnã oferece ambos os extremos, muitas vezes lado a lado. E então vem a realidade chocante ligada ao título deste documentário, um país com muito lixo em algumas áreas urbanas e rurais. A gestão de resíduos ainda é um problema sério. Embora isso não aumente diretamente o custo de vida, afeta a qualidade de vida. Em certos bairros, os sistemas de coleta de lixo são inconsistentes e a poluição pode se tornar parte do ambiente cotidiano. Para os moradores, essa é simplesmente uma realidade com a qual aprenderam a conviver, mas para os estrangeiros, pode ser uma experiência reveladora. Então, o Vietnã é realmente barato? Sim, mas apenas se você entender o equilíbrio. Porque por trás dos preços baixos existe uma realidade complexa, onde a acessibilidade encontra custos crescentes, onde a vida moderna colide com o estilo de vida tradicional e onde o verdadeiro preço de viver não é medido apenas em dinheiro, mas em estilo de vida, oportunidades e desafios diários. E isso é apenas a superfície do Vietnã, um país moldado como um S, onde cada curva esconde um mundo completamente diferente. Da beleza deslumbrante às lutas ocultas, da elegância e tradição às realidades que a maioria dos viajantes nunca vê. Mas aqui está a verdadeira pergunta. O Vietnã é realmente um paraíso? Ou existe um lado do qual ninguém fala? Se isso te surpreendeu, acredite, o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Inscreva-se, mantenha a curiosidade e prepare-se para descobrir a verdade por trás dos países mais fascinantes do mundo.